O arquipélago setentrional de Svalbard é uma terra severa, gelada e ventosa, onde o inverno reina quase o ano todo. Em 2008, um grupo de pesquisadores chegou aqui para investigar a estranha morte de focas. Suspeitavam dos predadores locais, mas eram necessárias provas. Então decidiram iniciar uma observação. Coleta de dados, análises e trabalho de campo foram realizados. Mas nem mesmo os cientistas mais experientes imaginavam que essas pesquisas os levariam a uma verdadeira sensação sobre o tubarão mais misterioso do Ártico. Não está mais no topo. Lembro sutilmente de fazer algo abaixo do vídeo. Então, o que aconteceu? Os cientistas realmente não esperavam que uma pesquisa comum se transformasse em uma sensação. Mas no estômago do tubarão da Groenlândia, eles encontraram um osso da mandíbula de um jovem urso polar. Essa descoberta os deixou perplexos. Afinal, acreditava-se que o urso era o verdadeiro dono do gelo ártico e que a única ameaça para ele poderiam ser apenas as orcas. Mas ao que parece, o predador marinho ganhou um concorrente inesperado. Tudo começou quando o especialista em focas do Instituto Polar norueguês em Tromsø, Kit Kovac, tentou entender a morte em massa de focas comuns em Svalbard. A suspeita imediatamente recaiu sobre o tubarão da Groenlândia, uma das duas espécies de tubarões polares. Para testar a hipótese, cientistas abriram e analisaram o conteúdo do estômago. Entre outras coisas, havia um osso de urso polar com cerca de 10 centímetros. Os cientistas ficaram tão surpresos com a descoberta que riram no início. Ninguém nunca tinha visto algo assim. Como o osso foi parar dentro do tubarão, continuava sendo um mistério, e a resposta para essa pergunta parecia tão surpreendente quanto a própria descoberta. Para entender o que há de tão especial nessa descoberta, é preciso imaginar uma viagem até o fim do mundo. Lá, onde as águas geladas do Oceano Ártico e do Atlântico Norte escondem uma criatura que poucos viram com os próprios olhos. Você desce mais de 2,5 km e lá ela estará esperando. Ela é o tubarão da Groenlândia. Seu nome científico soa quase como uma piada, Soniosus microcephalus, que pode ser traduzido como cabeça pequena sonolenta. Ela é um dos tubarões mais lentos do mundo. Na superfície, é rara de se encontrar, preferindo nadar lentamente nas profundezas, onde a temperatura varia de -2 a +7 graus Celsius. O tubarão parece ter sido criado por essas profundezas geladas. O corpo é cilíndrico e de cor cinza escura, marrom ou quase preta. Além disso, os olhos são bem pequenos. De longe, ela lembra um submarino e seu tamanho impressiona, até 7 metros de comprimento e 1,5 toneladas de peso. O tubarão branco pode atingir 6 metros, mas costuma ser mais pesado, passando de 2,5 toneladas. Tubarões da Groenlândia podem ser maiores que um Toyota Prius e pesar cerca de 1 tonelada. Em geral, é um predador muito grande e lento. Agora, olhe nos olhos. Parece que o tubarão os usa para caçar presas, mas isso é um engano. Na córnea, frequentemente vive um pequeno parasita, o crustáceo Omatacoita elongata, que se prende ao olho, causa danos e deixa cicatrizes. Por isso, a visão desses tubarões costuma ser prejudicada, fazendo-os enxergar através de um véu turvo. Vista de fora, a cena parece quase lamentável. Uma enorme carcaça se arrasta pelas águas geladas a menos de 3 km por hora. A visão está ruim, os movimentos lentos e surge vontade de suspirar. De fato, a vida não foi fácil para ela. Parece mais um grande azarado dos mares do norte do que um tubarão. Mas isso é só ilusão. O tubarão da Groenlândia, mesmo lento e quase cego, segue como um dos principais predadores do Ártico. Sim, ele pertence à família dos tubarões adormecidos e parece que nunca tem pressa, mas é justamente aí que reside sua força. Tubarões da Groenlândia são numerosos e prolíficos, tornando-se um dos predadores de grande porte mais bem-sucedidos do mundo. Enquanto outras espécies diminuem rapidamente, o tubarão da Groenlândia prospera confiante. Aqui está o verdadeiro dono das profundezas árticas. Os tubarões da Groenlândia têm mais vantagens que desvantagens. Mesmo quase cega, ela se orienta bem nas profundezas escuras, onde a visão não é o mais importante. No escuro, sob o gelo e água espessa, o tubarão depende de outros sentidos, o que funciona bem. Os parasitas oculares não afetam sua vida nem sua caça.
O corpo do tubarão da Groenlândia é feito para a furtividade. Ele é coberto por escamas especiais, chamadas dentículos dérmicos. Essas pequenas saliências lembram dentes, e são elas que ajudam o tubarão a se mover silenciosamente. Além disso, a superfície áspera reduz a turbulência mais do que se a pele fosse lisa. Todo esse corpo enorme se move na água como um ninja, silencioso e imperceptível. Além disso, o olfato magnífico permite ao tubarão rastrear presas ou localizar carniça até nas águas mais escuras. E ela ainda tem um truque especial: grandes espiráculos atrás dos olhos. São fendas rudimentares que permitem obter oxigênio da água sem gastar energia extra. A maioria dos tubarões, se parar de nadar, sufoca. Mas o tubarão da Groenlândia pode se dar ao luxo de se mover devagar e ainda assim economizar energia. Então, em vez de um peixe patético e desajeitado, estamos diante de uma criatura perfeitamente adaptada às duras condições do Ártico. E o cardápio dessa criatura é igualmente peculiar. No passado, caribus foram achados nos estômagos desses predadores, consumidos como carniça ou atacados na água. Existe até um mito de que o tubarão seria capaz de saltar para fora da água e agarrar um caribu que estivesse parado no gelo, embora os cientistas encarem essa história com certo ceticismo. Porque, afinal, por que ela pularia? O tubarão já é eficiente o bastante sem truques acrobáticos. Ele pode se aproximar sorrateiramente de presas vivas, mas também se alimenta com prazer de inúmeras carcaças, de outros tubarões, focas, cavalos afogados. Às vezes, é possível ver vários tubarões da Groenlândia juntos na superfície, alimentando-se de restos de baleias ou peixes mortos pela caça comercial e pesca. No entanto, encontros com pessoas são raros para eles. Por isso, os cientistas ainda não sabem tanto sobre os tubarões da Groenlândia quanto gostariam. Sabe-se que eles possuem uma ferramenta especial para caçar: a boca. O tubarão da Groenlândia tem 48 a 52 dentes na mandíbula superior e 50 a 52 na inferior. Os dentes superiores são pontiagudos e seguram presas grandes, enquanto os inferiores são largos e curvados para os lados. O tubarão segura a presa com os dentes superiores e gira com a cabeça para cortar pedaços de carne com os dentes inferiores. Presas pequenas são engolidas inteiras. Mas e o urso polar? Com ele, as coisas são um pouco ambíguas. Em 2008, cientistas acharam a mandíbula de um jovem urso polar no estômago de um tubarão da Groenlândia. Em 2014, encontraram tecido muscular e pedaços de pele. Isso fez muitos se perguntarem se os ursos polares correm perigo por causa desses gigantes marinhos lentos. Uma batalha marítima entre o maior predador terrestre e o tubarão da Groenlândia seria impressionante. Uma verdadeira luta de titãs, quase como em Círculo de Fogo. Essas cenas fariam qualquer diretor de filmes sobre vida selvagem largar tudo e correr para o Polo Norte. Mas falando sério, as geleiras polares estão derretendo. Cientistas acreditam que os ursos passarão mais tempo na água, caçando ou se movendo entre icebergs. E isso os torna presas em potencial para grandes predadores marinhos. Águas mais quentes podem atrair tubarões maiores para o norte e aumentar o risco. No geral, ursos polares são adversários perigosos. Na Cernelha, um urso adulto mede de 1 a 1,5 metros e em pé passa de 3 metros. Eles conseguem nadar por quase 10 dias seguidos, percorrendo até 687 quilômetros sem parar e mantendo até 9,5 km por hora, usando as patas dianteiras para remar e as traseiras como leme. Além disso, os ursos polares têm uma mordida incrivelmente poderosa, até 81 atmosferas. Isso é muita coisa. Os grandes caninos podem atingir 5 centímetros, tornando os ursos verdadeiras máquinas de matar. O tubarão da Groenlândia, em comparação, parece lento e tranquilo. Sua velocidade é inferior a 3 km por hora durante a natação normal, embora em raros impulsos ele consiga acelerar. Há poucas informações sobre a mordida do tubarão, mas sabe-se que ele pode ferir ou matar uma pessoa facilmente. Conclui-se que o tubarão da Groenlândia dificilmente enfrentaria um urso polar adulto. Em terra, não há chances, mas ursos doentes, cansados, sonolentos ou filhotes são presas vulneráveis. Essas situações provavelmente explicam a presença de restos de urso polar nos estômagos dos tubarões. Ou então esses ursos polares já estavam mortos no momento do encontro. Sobre a descoberta da mandíbula em 2008, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva.
A maioria dos especialistas em tubarões acha que o urso polar já estava morto durante o banquete do tubarão. Mesmo um urso jovem de 2 ou 3 anos seria um adversário formidável para o tubarão da Groenlândia. De todo modo, ele caiu na água e morreu. Mas acredito que os ursos preferem morrer em terra firme. Essa é a minha opinião pessoal. O caso de 2014 confirma esse pensamento. O urso provavelmente era apenas uma carcaça, e mesmo assim, não podemos ter 100% de certeza, porque os tubarões da Groenlândia ainda são muito pouco estudados. Como os ursos passarão mais tempo na água no futuro, talvez vejamos confrontos épicos entre esses dois predadores. Defensores da teoria de ataques de tubarões a ursos polares vivos apresentam seus próprios argumentos. Sim, os tubarões da Groenlândia podem descer a profundidades de até 2.200 metros, mas a gordura de foca encontrada em seus estômagos mostra. A caça real ocorre em águas rasas, onde esses gigantes lentos revelam ser caçadores bem mais habilidosos do que se imaginava. As pesquisas da Dr. Kovacs mostram que tubarões polares conseguem capturar focas vivas, mesmo sendo animais rápidos e ágeis. Isso fica claro pelo estado dos restos, que geralmente estão frescos e sem sinais de predadores invertebrados, como ofiuros e anfípodes. Esses invertebrados geralmente aparecem se o cadáver ficou algum tempo na água. Foi assim que os cientistas suspeitaram que os tubarões poderiam atacar focas vivas. Sim, eles têm ritmo de vida lento, mas a presa pode ser surpreendida. Focas árticas dormem na água para evitar ursos polares. Às vezes, dormem tão profundamente que tubarões as pegam. Pode parecer que a foca está morta, mas ao tocá-la, ela acorda e nada imediatamente. Os tubarões são chamados de assassinos saca-rolhas por uma razão. Entre 1993 e 2001, quase 5.000 focas mutiladas foram achadas na Nova Escócia. As peles das vítimas foram arrancadas em espiral, como uma laranja descascada, mas outro ponto de vista também parece convincente. Jeffrey Holland, co-líder do grupo canadense de estudo do tubarão da Groenlândia, afirma que o tubarão da Groenlândia não pode arriscar se ferir ou gastar energia tentando matar um animal grande e perigoso como o urso polar. Há presas muito mais fáceis. Ou seja, se o tubarão tiver comida suficiente, além dos ursos polares, não faz sentido atacá-los. Mas se não houver opção, será que o predador gigante ainda assim tentaria a sorte com o urso? Se sobrar alguma coisa para o tubarão, é claro, porque ele não é o único concorrente aqui. Em 2006 foi documentado o segundo caso de lobos matando um filhote de urso polar. Isso aconteceu na costa noroeste da ilha Banks, no Canadá. Pesquisadores seguiram rastros de uma ursa adulta e 2 filhotes por 1 quilômetro. Em seguida, rastros de lobos do sul se uniram aos dos ursos. Os lobos alcançaram a ursa, separaram um filhote e o mataram. A carcaça do filhote foi achada sob a neve, cercada por rastros em várias direções. O ursinho estava parcialmente devorado. Cientistas sugeriram possíveis motivos para esse comportamento predatório entre espécies: eliminar concorrentes por recursos, evitar ameaças à mãe ou prole e obter energia. Dada a ecologia dos lobos e ursos polares, a última hipótese é mais provável. Lobos caçam diversos animais e podem matar e comer outros predadores, como mustelídeos, felinos e canídeos. E agora também ursos. E ainda existem as morsas. No geral, as morsas são criaturas formidáveis, verdadeiros gigantes com corpos musculosos e longas presas em forma de sabre. Normalmente, as morsas preferem fugir ao ver um urso, mas se uma morsa está encurralada ou protegendo seu filhote, ela se transforma em uma adversária extremamente perigosa. Qualquer urso polar que calcular mal o momento do ataque corre o risco de sofrer ferimentos graves e às vezes até fatais. Na ilha Wrangel, já encontraram várias vezes ursos polares mortos com ferimentos causados pelas presas das morsas. Ursos vivos também foram frequentemente vistos com ferimentos de diferentes gravidades. A maioria deles entende muito bem. Atacar uma morsa adulta de frente sem motivo pode ser praticamente um suicídio. Frequentemente, a morsa só precisa balançar as presas para o urso recuar. Na água, a situação é ainda mais clara. Aqui, a morsa está praticamente fora do alcance do urso. Uma morsa agressiva é capaz de se defender e potencialmente afogar o atacante, aproveitando suas vantagens de massa e manobrabilidade. Os ursos polares sabem disso e geralmente evitam confrontos na água. De modo geral,
Se considerarmos uma luta na água, a morsa se torna um adversário extremamente sério com quem é melhor não se meter. Se o urso ainda arriscar, seus restos podem ser aproveitados pelo tubarão da Groenlândia. Mas na verdade, ela pode dar conta sozinha, sem as morsas, se o urso estiver cansado o suficiente. Às vezes, os ursos polares causam problemas para si mesmos no alto mar. Durante os levantamentos aéreos no início de setembro de 2004, os pesquisadores avistaram 4 carcaças de ursos polares flutuando em mar aberto, presumivelmente afogados. O caso mostrou que nadar longe do gelo, especialmente quando a cobertura é tardia ou fraca, pode ser fatal. Como já disse, ursos polares são nadadores fortes e percorrem grandes distâncias. Uma fêmea adulta com colar de rádio no Mar de Belfort nadou 687 quilômetros em 9 dias e depois percorreu periodicamente mais 1.800 quilômetros pelo gelo marinho. No entanto, condições extremas podem ser difíceis demais até mesmo para esses campeões. Por exemplo, ursos polares, próximos a Kaktovik, se afogaram numa tempestade, pois as ondas eram mais fortes que sua natação. E provavelmente há muito mais casos assim do que sabemos, porque é difícil notar animais afogados mesmo de cima, e alguns podem ser levados pela correnteza para fora da área pesquisada. Mesmo os melhores nadadores do Ártico nem sempre conseguem enfrentar o mar aberto e podem ser pegos por tubarões da Groenlândia. Aliás, se um urso saudável, forte e ainda não cansado encontrar um tubarão da Groenlândia durante a travessia, ele pode atacar o tubarão. Por exemplo, se o animal for jovem, pode parecer que carne é carne, mas não há nenhuma evidência de que ursos polares comam esses tubarões. E essa seletividade é fácil de explicar. O tubarão da Groenlândia sobrevive nas águas geladas não só por causa de suas habilidades de ninja e dentes afiados. Ela tornou seu corpo quase impróprio para ser comido. Tubarões não urinam como outros animais. A urina é absorvida pela carne, e a ureia ajuda a reter água e evitar desidratação no ambiente salgado. Outros peixes marinhos gastam energia para equilibrar água e sal, mas o tubarão da Groenlândia resolve isso facilmente com alta concentração de ureia, que desestabiliza proteínas. Para evitar isso, tubarões armazenam trimetilamina N-óxido, que neutraliza a ureia e funciona como anticongelante, permitindo que sobrevivam em águas frias. E ainda aumenta a flutuabilidade. Além disso, durante a digestão, o trimetilamina N-óxido se transforma em trimetilamina. Esse composto tóxico causa sérios distúrbios intestinais e produz um efeito semelhante ao consumo excessivo de álcool. Além disso, a carne de tubarão cheira bem como urina, para ser sincero. E embora o cheiro dificilmente incomodasse algum predador, a toxicidade da carne de tubarão é um argumento sério. A carne do tubarão da Groenlândia é tão venenosa que os animais de sangue quente evitam esse peixe. A carne é vista como muito perigosa para cães de trenó, corvos e certas aves. Em geral, mesmo que à primeira vista o tubarão da Groenlândia pareça lento e uma presa fácil, na verdade é melhor não se meter com ele. Apenas os animais mais ousados tentam, como os que estão no topo da cadeia alimentar. O tubarão da Groenlândia tem apenas um possível rival, o cachalote. Há indícios de que nosso tubarão evita os estalos de ecolocalização do cachalote ao buscar alimento. Após a morte do cachalote, seus dentes ficaram desgastados até virarem tocos. Isso levou os cientistas a perceber que o tubarão da Groenlândia pode enfrentar mamíferos marinhos gigantes. Apesar de não terem observado cachalotes caçando esses tubarões, há evidências indiretas. Considerando que cachalotes caçam lulas gigantes, mesmo sendo perigosas, isso não surpreende. O tubarão da Groenlândia é um predador que, ao que parece, sabe manter distância e não permite que ninguém o use como alimento. E é aqui que os humanos simplesmente têm que entrar em cena. Ao contrário dos outros, só os humanos ousam comer o tubarão da Groenlândia. Antes, é necessário tornar a carne, antes venenosa, incomestível. Tubarão cru pode causar diarreia, vômito, convulsões e embriaguez de tubarão. Por isso, o preparo é rigoroso e detalhado. A carne é enterrada em cascalho na praia por 6 a 12 semanas, e sob pedras, o líquido é espremido e ela fermenta. Depois de desenterrar, os pedaços são secos ao ar livre por 4 a 5 meses e então cortados em pequenos cubos. E voilá! Na mesa está o Rua Carlo, tradicional iguaria islandesa. Aliás, antigamente, quando outros alimentos eram raros,
as pessoas comiam tubarão da Groenlândia quase sem opção. Se a carne não fosse bem processada, eles ficavam embriagados, como se tivessem usado drogas fortes. Após uma refeição assim, era necessário dias para se recuperar. Hoje em dia, claro, tudo é mais fácil, mas o sabor da carne de tubarão ainda é bem específico. As reações ao sabor do Roi Carlier variam muito. O chefe Anthony Bourdain o chamou de a pior, mais repugnante e horrível coisa que já provou na vida. Gordon Ramsay experimentou e cuspiu o pedaço. Não posso julgá-lo por isso. O tubarão da Groenlândia não foi feito para ser comido, apenas para nadar nas águas geladas por séculos. Esses tubarões são verdadeiros titãs do tempo. Eles só atingem a maturidade sexual após 100 anos. Sim, uma infância que dura 100 anos. Isso é ainda mais do que a idade. Nos peixes ósseos, a determinação é fácil pelos otólitos, mas tubarões são quase totalmente cartilaginosos. Eles não têm tecido calcificado duro. Cientistas descobriram outra forma: analisar os olhos dos tubarões. O cristalino cresce a vida toda, formando mais camadas conforme o tubarão envelhece. Não dá para contar como os anéis das árvores, mas é possível remover as camadas desde o núcleo embrionário e estimar a idade. No estudo de 2016, estimou-se que um indivíduo idoso tinha cerca de 392 anos, com uma margem de erro de 120 anos. Por isso, supõe-se que o tubarão pode viver até 512 anos. Hoje, teoricamente, nada no oceano alguém que viu a Grande Peste de Londres em 1665 e a posse de George Washington em 1789. Isso faz do tubarão da Groenlândia o vertebrado mais longevo conhecido. Outro fato curioso: esses tubarões crescem a vida inteira. Não existe um tamanho médio para os adultos, como acontece com a maioria dos animais, que param de crescer com o tempo. Para os tubarões da Groenlândia, o crescimento é infinito, enquanto houver comida suficiente. Naturalmente, essa longevidade tem seus segredos, e no caso dos tubarões da Groenlândia, está diretamente ligada ao seu modo de vida. Os tubarões crescem incrivelmente devagar, menos de 1 centímetro por ano, e possuem um metabolismo semelhante ao de um pinheiro. Como diz Jorge Berges, do Museu de História Natural da Flórida, o ambiente frio em que eles vivem mantém a temperatura corporal baixa, desacelerando o metabolismo e reduzindo os danos aos tecidos. Nas profundezas, sob o gelo do mar, a temperatura do tubarão chega a menos 1,8 graus Celsius abaixo do ponto de congelamento da água. Se esses tubarões vivessem em águas quentes, seu metabolismo aumentaria e a vida seria mais curta. O frio, porém, garante sua longevidade. Em muitos animais, o metabolismo desacelera com a idade, dificultando a regeneração celular e acumulando resíduos metabólicos. Nos tubarões da Groenlândia, nada disso é observado. O metabolismo deles já é lento desde o início e permanece lento ao longo de toda a vida. Isso provavelmente os impede de se degenerar com o tempo, mantendo-os jovens por mais tempo que outros animais. Até os órgãos do tubarão funcionam devagar. A frequência cardíaca em repouso é de apenas 8 a 10 batimentos por minuto, um dos índices mais baixos entre os vertebrados. O coração humano bate de 60 a 100 vezes por minuto, quase 10 vezes mais rápido. O metabolismo lento faz com que tubarões precisem de pouca comida para manter funções vitais. Um tubarão médio de 224 quilos precisa só de 61 a 193 gramas de peixe, ou mamíferos marinhos. É como se alguém de 75 quilos precisasse de só 30 gramas de comida por dia. Um quarto de banana ou menos, da metade de um ovo cozido. Com essa dieta, qualquer um morreria rápido. E o tubarão vive tranquilamente por séculos, e nem mesmo o câncer tem qualquer poder sobre eles. Normalmente, com a idade, os animais enfrentam a deterioração das funções do corpo, e várias doenças vão se acumulando e cobrando seu preço. O tubarão da Groenlândia parece ter mecanismos genéticos que evitam esses problemas. Nele, foram encontrados genes ligados à reparação do DNA. Esses genes podem gerar moléculas que retardam o envelhecimento, em vez de causar danos. Quanto melhor o genoma é preservado, mais tempo o organismo se mantém saudável e resistente. O gene TP53, chamado guardião do genoma, destaca-se pela importância na prevenção do câncer. No tubarão da Groenlândia,
parte da sequência difere de outros animais, o que provavelmente também prolonga sua vida. A dúvida surge: é possível usar a longevidade dos tubarões para aumentar a dos humanos? Cientistas não querem tornar pessoas tão longevas quanto o tubarão da Groenlândia, que vive até 400 anos, mas seu genoma traz pistas interessantes. Em 2021, Arne resolveu investigar, por conta própria, os segredos da longevidade desses tubarões. Para começar, ele precisava de um genoma completo que antes não existia, e montá-lo acabou sendo uma tarefa nada fácil. Pescadores trabalharam muito para capturar tubarões nos fiordes do sul da Groenlândia e levar seus cérebros ao laboratório. No final das contas, os cientistas conseguiram extrair o DNA e montar o genoma para estudá-lo. O resultado era previsível. Os mecanismos de longevidade dos tubarões são muito diferentes dos humanos e não funcionam em nós. Mas, por outro lado, o genoma do tubarão da Groenlândia complementou outros dados sobre animais longevos, permitindo que os cientistas compreendam melhor os processos de envelhecimento. O objetivo não é aumentar a longevidade, mas manter as pessoas saudáveis por mais tempo, explicou Sam E. Se quiséssemos viver 400 ou 500 anos, precisaríamos adotar o estilo de vida do tubarão da Groenlândia: pouco movimento, estar constantemente no frio e comer apenas um prato de comida por mês. E assim por diante, indefinidamente. Você aceitaria isso? Escreva nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Até breve!